Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Mais uma vez, aqui de Cianorte, estamos falando aí para o YouTube acerca das questões da palavra de Deus. Muito bem, hoje nós vamos trazer aqui uma discussão que, por coincidência, vem sendo assunto já em vários lugares que eu costumo estar conversando, debatendo, discutindo, que é a questão do templo. O que significa, qual é a finalidade, por que existe, por que homens se dispuseram a edificar templos na antiguidade, na época de Cristo, hoje, qual é o significado disso? Então vamos lá. Eu não posso afirmar acerca das culturas que são além da escritura bíblica, daquilo que está lá no Gênesis, no Êxodo, no Levítico, Número, Deuteronômio, que são livros que nós conhecemos como livros da lei, ou da lei de Moisés. Enfim, como eu vou falar acerca das coisas da palavra, ou seja, que nós denominamos escritura bíblica, então eu vou me ater apenas ao conhecimento que eu tenho da escritura. Beleza? Então vamos lá. Templo, o que significa? Por que existe? Onde tudo começou? Muito bem. Temos que voltar em Gênesis, lá no princípio. Temos que entender que o homem, pela sua natureza, ele se corrompeu. E essa corrupção trouxe a ele uma maldição chamada morte. Uma vez que o homem pecou, ele carregou sobre si uma maldição. E por que essa maldição veio sobre ele? Por causa de uma palavra, de um mandamento, uma lei que foi dado a ele. No dia em que você comer da árvore do conhecimento, certamente morrerás. Para que ele entendesse que a palavra de Deus tem o poder da vida e da morte, para que o homem pudesse compreender que a palavra de Deus tem poder da vida e da morte, ele, em desobedecendo ao mandamento, ao cumprimento da palavra como consequência ou como justiça do juízo, enfim, acerca do que Deus tinha dito, se você comer você vai morrer, de fato Adão morreu, ele não viveu para sempre. Inclusive, lá no capítulo 5 de Gênesis, você vai ver que ele não passou de 1000 anos. Ele atingiu um número aí de 900 e poucos anos. Não me interessa aqui se é anos solares, lunares, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte, ele não permaneceu para sempre. Uma vez que você transgride a palavra de Deus, você então carrega a transgressão, e toda transgressão tem uma execução, vamos dizer assim, penal, acerca da transgressão. Toda lei transgredida, ela nos remete para uma execução penal, ou, vamos dizer, uma justiça acerca do que foi feito. E hoje não é diferente, né? Todos nós aqui clamamos por justiça quando alguém comete um crime, principalmente os crimes hediondos. Então você quer que a justiça seja feita, ou seja, que haja uma punição. A verdade é que nós, seres humanos, temos essa situação de que tudo que de transgressão tem que haver punição. Só não tem que haver punição quando a gente transgride, né? Então, quando a gente fura o sinal vermelho, passa do limite de velocidade, aí a gente não quer receber aquela multinha em casa, mas enfim, a hipocrisia gera, roda e tá por aí mesmo, só com os outros que tem que haver justiça, que a gente não tem. Mas vamos lá. Onde começa a história? A história começa a partir do momento em que Adão transgrediu o mandamento. Quando ele transgrediu o mandamento, nós começamos a perceber uma coisa, a misericórdia de Deus. Por que eu percebo a misericórdia? Primeiro, porque Deus encontra uma maneira de substituir o juízo, né, que vem sendo aplicado a Adão na questão da morte, por uma substituição, ou seja, nós vamos trocar de pessoa para que a punição recaia sobre um substitutivo, ou uma pessoa que se faça vicária no lugar de. Ou seja, Adão e Eva pecaram, mas quem morreu foi um animal. Você vai verificar que Deus tira de um animal peles para fazer vestimenta para Adão e Eva. É óbvio, gente, que Deus não arrancou a pele de um animal vivo, né? Ele teve que matar o animal. Quando Adão e Eva viram
que Deus teve que matar um animal para poder fazer a substituição da questão do juízo, do pecado, para que houvesse então ali o perdão, para que Adão pudesse ficar novamente reconciliado com Deus, então você começa a perceber que a justiça de Deus encontra o seu lugar. Há um lugar para se fazer a justiça. E qual é a justiça? A justiça do olho por olho, dente por dente. Né? Mas então, o que acontece ali? Não foi olho por olho, dente por dente. Adão pecou, mas não foi ele que foi sacrificado. Por quê? Porque Deus encontra um animal para substituir a vida. Então a morte de Adão foi para o animal. E a vida do animal veio para Adão. Isso é uma substituição acerca da justiça. Ela não recai sobre mim, ela recai sobre o animal. E isso já começa a fazer uma figura acerca de Jesus. Então todo o Velho Testamento, acerca de sacrifícios de animais, está apontando para um sacrifício perfeito e único que foi feito tempos depois, que foi acerca do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, através de Jesus Cristo, a humanidade inteira foi alcançada pelo sacrifício de Cristo e toda a humanidade está reconciliada com Deus por meio do sacrifício de Cristo. E é aí que entra uma questão. O que é o templo? Templo nada mais é do que este lugar aonde se faz este culto. E culto, para que você possa entender, é justamente esse ritual, essa oferenda, esse sacrifício. Então no Antigo Testamento, culto é o matar, é o sacrificar, é derramar o sangue, aspergir o sangue, certo? Depois ter que cortar o animal, repartir ali as questões das partes do animal. Isso é culto. E aonde se faz é templo. Então o culto é o sacrifício. E aonde se faz o sacrifício, se faz no templo. Então o que é o templo? O templo é o lugar aonde se realiza a justiça. Então, quando Deus diz assim, que um dos nomes que damos atribuição a Jeová, ele se diz Tzedkenu, que significa o Senhor é a nossa justiça. Quando Deus estabelece em Jesus um lugar da justiça, então você veja que aquele animal representativo, que era uma figura de um sacrifício perfeito, que é Jesus, quando Jesus vem e se coloca como oferta, como sacrifício, Deus estabelece em Jesus o sacrifício perfeito, ok? Então em Jesus, a partir do próprio Filho, está o culto realizado, e em Jesus, o próprio Jesus é o templo aonde acontece, porque o corpo dele se torna o templo do sacrifício. Então a cruz se revela o templo de Deus. É ali naquele momento que Deus estabeleceu o lugar aonde o nome dele, ou seja, Tzedkenu, foi então estabelecido. A justiça de Deus acerca do pecado da humanidade encontrou o seu lugar de castigo, ou seja, foi punido. Então vamos lá. Paulo diz assim, que o escrito de dívidas, ou seja, a nossa punição, vamos lá, a nossa condenação acerca do pecado, que é a alma que pecar, essa morrerá. Então a condenação é a morte. Ela recaiu sobre Jesus. Jesus vem e faz esse processo vicário, ou seja, ele entra no meu lugar, ele me substitui, toma sobre si a punição que era minha, e carrega para a cruz a morte que era minha, e lá na cruz ele efetua a minha morte. Então na cruz nós vemos que Deus se reconciliou com a humanidade inteira. Então o próprio Deus que criou o homem também proveu o Filho, gerou o Filho para o sacrifício de pecados. E esses pecados inteiros estão perdoados. A humanidade inteira está perdoada. Por quê? Porque foi pago. Uma vez que a transgressão
traz como consequência a morte, e Jesus foi para a cruz sem ter feito nenhuma transgressão, mas foi como uma oferta substitutiva da minha, da sua e de todo mundo. Então, todos os pecados encontraram o seu lugar de justiça, ou seja, morte. Ele pagou, quitou o escrito de dívida que era contrário a nós. E assim, não há mais condenação para quem crê nisso. Então o templo era o local onde se faziam os cultos. A partir do momento que Jesus estabelece nele o culto perfeito e no corpo dele o templo do culto, então encerrou esse processo de quitar dívidas, de pagar pecados, porque antigamente as pessoas, antes do efeito da cruz de Cristo, lá no Velho Testamento, tinha alguns até que se gloriavam de poder chegar diante de Deus e dizer assim, olha, eu trouxe a oferta, eu trouxe aqui o animal do sacrifício, eu paguei pelos meus pecados. Só que quando Jesus faz o sacrifício, ele tira da nossa mão essa obra, leva para ele essa obra e realiza a obra com perfeição. E agora não tem mais como o homem produzir para si mesmo uma obra de quitação de pecados. Não tem o que eu possa fazer para pagar os meus pecados. Por quê? Porque Jesus fez o sacrifício. Ele quitou a cédula, o escrito de dívida, a duplicata. Ele foi lá e quitou, pagou para o Pai, pagou para Deus. Então agora eu não tenho nem mais como eu pagar isso, porque está pago. Então não existe nada que eu possa fazer para quitar esse problema. Não adianta eu ir para templo, não adianta eu construir um templo e fazer culto. Se eu construir um templo e fazer culto, o que eu estou tentando fazer? Substituir o culto de Cristo? Substituir o templo, o corpo dele? O que eu estou tentando fazer quando eu estou construindo o templo? Para ir lá e fazer uma adoração, dizendo que isso para agradar a Deus, como uma forma de dizer que eu sou grato a Deus pelo que Jesus fez por mim. Mas, queridos, prestem atenção. O culto, que é a morte daquele animal, não era nada agradável a Deus. As pessoas ficam pensando que aquilo agradava a Deus. Deus não tem prazer na morte nem do animal e nem do ser humano. Deus que fez a criação não está ali contente com a prestação do culto, muito pelo contrário. Se você for ver lá no capítulo 7 de Jeremias, lá no, se não me engano no verso 16, depois abaixo eu coloco a descrição aí, você vai ouvir que Deus nunca disse nada acerca de holocaustos e sacrifícios. E também em Samuel você vai ver que Deus não tem prazer, ele não se agrada de holocausto e sacrifício. Por quê? Porque toda vez que alguém presta culto, está dizendo para Deus que pecou. Se eu fui prestar um culto, é porque eu cometi algum pecado, alguma transgressão, eu estou indo lá para pagar. Deus não quer a transgressão. Deus quer apenas que a gente tenha consciência acerca das ações que são transmitidas e são de origem, que tem a sua origem no amor, porque no amor não há pecado. Tudo que você faz em amor, tudo que você faz a partir dessa ação, não sentimento, tá, queridos? Não confunda sentimento com amor. Amor não é sentimento, tá? Amor é uma atitude, é uma decisão. As pessoas confundem muito, né? A gente vive assim numa mentalidade de emoção, então a gente já mistura amor com emoção. Amor não é emoção, tá? Fica bem claro isso. Amor é ação, atitude. Então quando eu tenho uma atitude de amor, não há transgressão. Tudo que eu faço em amor é verdade, é puro. Não existe transgressão no amor. Então é isso que o Senhor sempre quis que o homem manifestasse. Mas quando ele não manifesta amor, o que ele manifesta é transgressão. Se tudo que você fizer não é em amor, com certeza é uma transgressão. Porque do amor não provém transgressão. Você está me entendendo? Quando o homem transgride, Deus se entristece. E aí o homem vai fazer culto. Ou seja, ele vai sacrificar
Tem que ter o templo, tem que ter as oferendas, os ritos, os rituais lá, a oferta, o sangramento do animal e tal. E você acha que Deus tem fetiche por isso? Você acha que Deus se alegra de ver o homem tendo que manifestar essa forma de culto para poder então aplacar, né, a questão da transgressão? Porque a maldição, ela vai acontecer, porque a palavra de Deus, ela não pode voltar vazia. Diz a palavra do Senhor que a alma que pecar, essa morrerá. Então, se a palavra de Deus não volta vazia, Deus não é homem que se arrependa, certo? Ele não se arrepende do que ele diz. Se ele diz que a alma que peca, essa morre, então isso tem que se cumprir. Agora, quando Jesus vem e faz a nossa vez, faz o nosso lugar, cumpre-se nele, não em mim. Então isso é salvação. Ah, você entendeu o que é salvação? Entendi. Salvação é quando alguém entra no teu lugar para cumprir a tua morte. E isso é salvação. Aquilo que era para mim, recaiu sobre ele. Estou salvo. Salvo por quê? Porque não recaiu sobre mim. Caiu sobre Jesus. Essa é a salvação. Agora veja bem. Jesus vem, olha para o templo, vai estar a descrição aí, as pessoas ficam encantadas com as edificações e diz: Senhor, veja essas construções, que coisa maravilhosa. E Jesus fala assim: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Será que Jesus está com raiva de alguma coisa? Será que Jesus quer mudar alguma coisa? O que está acontecendo quando ele diz não vai ficar pedra sobre pedra? É porque na cruz ele faz a consumação de todo o processo de culto e templo que devia ser feito. Nele está cumprido. Não tem mais o que fazer. Então, Deus não vai nem aceitar mais que o homem faça qualquer coisa, um culto dentro de um templo. Então é por isso que ele falou que não ia ficar pedra sobre pedra, porque o templo, corpo dele, foi onde foi feito o culto perfeito. Vocês estão me entendendo? Não tem mais templo feito por mãos humanas. E neste templo Jesus, Deus escolheu ali para habitar. Então o único lugar onde Deus habita é no templo corpo humano, que fez o sacrifício, ou seja, Cristo. Aí você me pergunta, e nós, o nosso corpo físico? O nosso corpo físico, Deus nos deu o penhor da salvação. O que é o penhor da salvação? A garantia da salvação. Qual que é a garantia? O Espírito Santo. Nesse corpo terreno, matéria, pó da terra, habita o Espírito Santo de Deus. Habita o Espírito Santo de Deus como uma medida provisória, até que nós tenhamos um corpo glorificado. Ou seja, na ressurreição para a vida eterna, nós havemos de receber um corpo glorificado. Neste corpo glorificado, Deus habitará. Aí Deus estará habitando. Você está me entendendo que a provisão do Espírito Santo para habitar o nosso corpo, ela é uma provisão de Deus? É como se fosse uma garantia, uma entrada, uma parte do todo, porque o todo mesmo só lá na eternidade. Então esse corpo Jesus Cristo glorificado, esse corpo Jesus Cristo ressuscitado, é neste corpo templo que Deus está. Então quando você chegar, meu querido irmão, na eternidade, você vai ver um templo para adorar. Esse templo tem uma forma. Você vai ver Jesus Cristo. Esse é o tabernáculo de Deus, aonde Ele está habitando nesse exato momento. E que daí o livro de Apocalipse diz que esse tabernáculo vai descer, vai habitar com os homens, vai estar entre eles. É Jesus. É Jesus com o seu corpo glorificado, o verdadeiro templo, aonde foi feito o sacrifício que agradou a Deus. Beleza, então? Rapidinho para a gente poder colocar isso em alguns fóruns de debates, inclusive também para o YouTube. Templo não existe mais, porque Jesus consumou essa fase. Tá? E tudo que é relacionado com o templo também entrou em caducidade. Você sabe o que é caducidade? Entrou em caducidade. Sacerdotes, levitas,
recolhimento de impostos, dízimos, tudo isso aí entrou em caducidade, porque Jesus efetuou, de fato, o culto que purgou, que expiou o pecado da humanidade inteira. Então entenda, queridos, todos os pecados estão perdoados, a humanidade inteira está perdoada. Aí você pode perguntar assim, Roberto, e o cara que sabe disso e continua pecando, como é que faz? Eu digo, isso é um problema dele com Deus. Por que ele é um problema dele com Deus? Primeiro porque, para acreditar no que eu estou falando, já é um problema. Chama-se fé. Se você acreditar no que eu estou falando, você vai fazer isso por meio de fé. E tudo que é feito por meio de fé transcende. E o que significa isso? Significa que haverá uma ligação entre você e o que é celestial, entre você e o que é transcendente. Diz na palavra de Deus que o Espírito Santo nos é dado por meio da fé. E aí que está o detalhe, quando você acredita, crê no Evangelho como boa nova de vida e ressurreição, que nós estamos falando, o Espírito Santo vem habitar você. Aí eu quero ver se você continua nessa vontade ou nesse desejo incontrolável de pecar. Se isso ainda vai ser algo agradável a você. Tendo o Espírito Santo habitando você, eu tenho minhas dúvidas acerca de que isso vai ser uma coisa assim tão fácil, tão tranquila de ser feita. Tá? Quando o Espírito Santo de Deus vem por meio da fé habitar o ser humano, já não mais pecará voluntariamente. Haverá o pecado? Claro, a humanidade ainda está aqui, o homem corruptível ainda está aqui. Mas mesmo aqui dentro, sabendo que o Espírito Santo me habita, haverá um convencimento. E com certeza meu espírito vai se contorcer em arrependimento e isso vai traduzir para mim uma consciência de que eu devo evitar todo o processo que não é amor. Que eu tenho que aprender a amar. É isso que o Espírito Santo vem me ensinar, amor. Porque do amor não procede nenhuma transgressão ou pecado. Ok, queridos? Beleza? Ficamos assim e eu agradeço a paciência e a manifestação que vocês estão fazendo lá no YouTube, dando seus positivos, até mesmo os negativos. Eu também gosto de receber as críticas e as visualizações que vocês estão fazendo e as divulgações que vocês estão também promovendo a partir aí de e-mails e tudo que a gente sabe que vocês estão indicando. Continue aí sendo edificado por essa palavra e traga para nós outras questões e a gente vai trazer para vocês aqui aquilo que nós discernimos da palavra de Deus. Beleza? Fique bem, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.